Senhora Presidente, senhores e senhoras deputadas, ouvi aqui com atenção os diversos discursos que me precederam e parabenizo a bancada do PSOL, especificamente a Dani e a Mônica, em relação ao programa dos aprendizes, pelo imenso conteúdo social que essa matéria contém. E tão bem elaborada e discutida que foi consensuada no plenário. O projeto tinha, 15, 16 emendas. Inclusive, tinha umas 3 de minha autoria. E todos que emendaram o fizeram para qualificar melhor o projeto. E todos retiraram porque reconheceram a importância social da referida propositura. E muitos pediram para ser coautores. E as duas parlamentares concordaram com tal feito. Isto é importante porque o parlamento fluminense tem 70 parlamentares. Muitos partidos têm perspectivas ideológicas diferentes. Mas eu não consigo entender, mesmo nesse mar de propostas ideológicas diversas, que não haja um ponto em comum. E esse ponto em comum é a educação, é o resgate da cidadania, é dar oportunidade aos jovens, porque senão nós não teremos absolutamente nenhum futuro. Continuaremos a viver a dureza social que enfrenta o nosso país, pelo abandono aos jovens, principalmente aos menos favorecidos, que muitas vezes são entregues à própria sorte. Então, essa visão de resgate social é importante. E me lembro que a deputada Marta Rocha citou Leonel de Moura Brizola, que tinha sempre uma posição absolutamente firme, e nisso havia consenso, que não havia saída para o Brasil sem o resgate da educação a se iniciar pela educação fundamental com a escola em tempo integral. Então, eu queria fazer esse primeiro registro e estou fazendo, e não tem ninguém no plenário para bater palma, mas é um registro positivo de um ponto comum que houve hoje no parlamento, pela essa bandeira levantada pelas deputadas Dani e deputada Mônica, do PSOL. Segundo, o projeto da deputada Renata, de reconhecimento da África como nação, como continente, né? Primeiro a gente falava África como nação, depois continente, porque a África se dividiu em diversos outros países. Mas a África, para o Brasil, ela é a nossa coluna vertebral. É a coluna que construiu o arcabouço desse país e construiu vilipendiada,
à força, da forma mais violenta possível, através dos negros africanos escravizados que vieram para o Brasil. Deputado Eliomar Coelho, está sendo lançado um livro, vai ser uma trilogia, sobre a escravatura no país. E o número de africanos escravos que vieram para o Brasil em cerca de 300 anos é absolutamente assustador. Quase 5 milhões. E no mínimo, 10% daí para cima, dependendo da distância do tráfego, foram lançados ao mar. Isto é, 500 mil morreram na viagem e foram lançados ao mar. Volume tão grande que mudou os hábitos e costumes da migração dos tubarões que se alimentaram desses corpos. Você veja quão sanguinário foi o alicerce da nossa nação brasileira, de 1700 e com resquícios fortíssimos até a presente data. E aí eu me pergunto, por que hoje ainda existe perseguição religiosa em relação aos cultos do candomblé e da umbanda? Pelo resquício dessa relação de poder, de submissão, que os brancos, aquela época, levantando a bandeira da colonização, esmagavam a cultura e os próprios africanos. E esse ranço permanece até hoje, principalmente quando a sociedade se ideologiza de forma cada vez mais radical. E o mais triste disso, deputado Eliomar Coelho, é que utilizam aqueles que estão no crime para fazer esse trabalho de opressão à expressão religiosa. Vou voltar à África. Estava vendo aqui o discurso da deputada Renata Souza em defesa dos movimentos em relação ao preconceito que sofre a mulher lésbica. Esse preconceito é um preconceito de caráter fundamentalmente religioso. Porque diz a Bíblia que homem e mulher se reproduzirão. E a partir daí, chibata, crime, violência contra todos que não praticam a sexualidade de forma hétero. Agora, se o senhor vai no culto afro, esse preconceito não existe. Tanto é, eu sei que Vossa Excelência conhece, que existe, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, os orixás, eu falo metá, né? Que são os orixás que são 6 meses homem e 6 meses mulher. E Oxumaré é um deles. E exatamente Oxumaré é o dono do arco-íris. Por isso que o arco-íris é a bandeira da luta da homossexualidade.
Então, no culto do candomblé, as pessoas eram absolutamente livres para exercitar a sua sexualidade. E atrasado eram os africanos. Atrasados não eram os africanos. Atrasados são aqueles que, em nome de Cristo, deveriam estar pregando o amor, estão pregando o preconceito, a violência e a barbárie. E para fechar, deputada, eu não sou um especialista em geneticismo, mas gosto do tema. Gosto do tema. Eu duvido que tenha um cidadão no mundo, não é no Brasil não, no mundo, que a sua origem não seja a África, seja a cor de pele que tiver, branco, negro, amarelo, não importa. Não tem ninguém na face da terra que não tenha se originado da África. Houve um geneticista que influenciou Mao Tse-tung, nosso líder chinês, nosso porque já fui um grande admirador dele, e tenho certeza que Vossa Excelência também, que dizia que havia o Homo chineses, que tinha se originado da própria China, seria uma outra ramificação, que não seria originada da África. Passaram-se anos, e o maior geneticista do mundo passou a ser um chinês, um dos maiores, que mandou colher material nos cantos mais antigos da China, material genético, né, dos seres já mortos, para fazer uma análise genética, e jogou isso por terra. Não tinha um chinês que não tivesse origem na matriz africana. Então, todos esses preconceitos são econômicos e religiosos. Porque, à luz da ciência, não tem um que se mantenha em pé. Então, a gente gasta horas e horas nessas lutas. Pessoas são sacrificadas, vilipendiadas, para sustentar esse preconceito econômico e social que vem através dos tempos e que muitos aderem sem sequer saber por quê. Porque a onda faz com que o preconceito cada vez demarque mais o território. Então, senhora deputada, eu acho que o meu tempo já estourou. Eu queria deixar essa reflexão, que aqueles que têm preconceito, e todos nós temos, mas nós não podemos deixar que o preconceito nos domine. Que a gente faça uma reflexão, estude a nossa origem, para que verifique que todos os seres humanos têm a mesma origem, e a origem é a África. E até aqueles que usam, muitas vezes, o nome de Deus para incitar o preconceito, também se mirem no que diz o Testamento sobre a criação, que todos nós, seres humanos, fomos criados espiritualmente à imagem e semelhança de Deus. Se fomos criados a essa imagem e semelhança, como é que nós podemos ter preconceito contra um semelhante nosso, que foi criado à imagem e semelhança de Deus? Nem no crivo religioso
o preconceito passa sob hipótese alguma. Muito obrigado.